Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sinceramente espero que sim. E bora então começar aqui mais uma etapa do desenho do ator Henry Cavill. Bom, e na aula de hoje a gente vai fazer aqui a parte do pescoço, também a camisa. Ele está usando uma camisa branca, então tem só o sombreamento ali. E depois disso, nas próximas videoaulas, aí é só fazer o acabamento, né? Acertar os tons, assinar e invernizar o desenho, tá? Mas para a aula de hoje aqui, a gente vai fazer aqui a parte do pescoço e também a parte da camisa para finalizar. Bom, sem mais enrolação, bora então para a videoaula. Dando início aqui então a mais essa etapa do desenho. Bom, basicamente nessa etapa aqui, vou fazer um preenchimento geral aqui com lápis 2B, um preenchimento bem homogêneo. Já vou marcando aqui onde é um pouquinho mais escuro, como vocês podem ver aqui agora. Eu marcando aqui essa dobrinha aqui na pele, né? Então já marco aqui um pouquinho mais escuro. E basicamente é isso, então vou fazer aqui um preenchimento geral, bem homogêneo. Depois eu venho aí com papel higiênico dupla face, venho espalhando para poder deixar mais homogêneo, né, o preenchimento. E a região do pescoço é uma região que ela não vai ter tanto detalhe como no rosto. A nossa referência, né, a fotografia, ela tem um foco maior no rosto, né? Então o pescoço ele não vai ter tantos detalhes de texturas. A gente vai aqui acompanhando e procurando fazer o mais próximo possível da referência. Agora eu venho com papel higiênico dupla face, suavizando esse preenchimento. E agora venho reforçando um pouquinho onde o papel higiênico espalhou demais. E eu quero um pouquinho mais marcado, faço um degradê ali leve, tá? Lembrando, pessoal, eu não estou fazendo um risco com lápis, é um sombreamento, tá? Muita gente erra nisso, né? Vai fazer alguma dobrinha na pele e faz um risco ali. Não é assim, você tem que fazer um tom de pele, um tom naquela dobrinha que chega mais próximo da referência, né? Não é um risco preto, é um sombreamento, um degradê mais suave. Aqui eu reforcei alguns fios de pelos que estavam aparecendo aqui. Então antes de fazer o preenchimento e espalhar com papel higiênico dupla face, eu fiz aqui um reforço para não perder esses fios. Então finalizo aqui fazendo esse preenchimento. Depois vou espalhar essa região aqui e repare que os fios vão se manter ali. Agora eu continuo aqui com lápis H, fazendo aqui a textura dos fiozinhos, né? Aqui são uns fiozinhos de barba cerrada, né? Barba curtinha. Então tem que fazer aqui, é quase um pontilhismo, não chega a ser um pontilhismo, porque não são bem pontinhos. São fiozinhos curtos, então eu bato o lápis, dou uma puxadinha e faço ali formatos de fios. Agora eu venho aqui suavizando um pouquinho mais esses fios com o esfuminho, tá? Dei uma limpada nele antes, para ele não vir fazendo, não vir manchando a folha. Então dei uma limpada nele com a lixa, né? Dei uma lixada no esfuminho. E agora eu venho aqui suavizando um pouco essa textura dos fiozinhos, né? Com a borracha 2.3 agora eu venho reforçando aqui essa dobrinha da pele. Claro, não vai ficar assim tão chamativo, né? Vou vir depois aqui com o pincel para suavizar essa região. Então com o pincel agora vem aqui, ó, suavizou já essa região. Também vem aqui com o papel higiênico dupla face, que vai suavizar um pouco mais a textura que eu tinha feito com a borracha 2.3 e também suavizar ali aquela dobrinha da pele. Aqui do outro lado é basicamente o mesmo processo, com exceção que é uma região aqui um pouco mais escura, né? Então alguns pontos não vão ficar tão visíveis quanto ficaram ali na região mais clara, mas basicamente é o mesmo processo, tá? Primeiro o 2B, a gente vem fazendo preenchimento geral. E depois a gente vem colocando detalhes, espalhando com o papel higiênico dupla face, trabalhando também aí com esfuminho, com a borracha 2.3 e acrescentando detalhes aqui. Feito aqui o preenchimento com lápis 2B, a gente vai continuando aqui. Essa região aqui está indo para o ombro, né? Aqui eu venho com lápis 4B para fazer um preenchimento mais escuro, que aqui é a região de sombra mais intensa. Então não tem porquê eu vir primeiro com 2B e depois com 4. Que é diferente, por exemplo, da região do pescoço, onde eu realmente faço camadas, né? Primeiro eu faço uma camada com 2B e depois com 4B, porque é uma região um pouco mais clara. Então agora voltando aqui, ó, no pescoço, com lápis 4B, fazendo uma camada por cima ali. E assim que eu terminar essa camada, vou vir ali com papel higiênico dupla face, para poder fazer então a suavização desse preenchimento. E nessa camada, também vou aproveitar aqui e fazer já
essa dobrinha da pele, né? Já vou fazendo aqui as texturas, né? Onde tem dobrinha eu faço, onde tem mais sombra eu faço. Já vou aqui fazendo um preenchimento já, me atentando aos detalhes, sempre olhando a referência, para ver onde tem mais ou menos detalhe e fazendo o mais próximo possível da referência. E repare bem aí que o preenchimento é um preenchimento que ele é um preenchimento bastante homogêneo, né? Não deixa espaços em branco. E agora vem com o papel higiênico dupla face para poder suavizar então aqui a transição dos tons, né? E também tirar um pouco essa marcação que fica aí do preenchimento que o lápis faz. E repare aí que quando eu faço esse processo de suavização usando o papel higiênico dupla face, o desenho ele dá uma clareada. É natural isso, tá? Porque o papel vai tirar um pouco do tom que o lápis deixou, então tem que voltar mais uma vez aqui com o lápis 4B, reforçando onde eu quero os tons mais escuros. E aqui eu continuo com o lápis 4B, dando um destaque aqui para o contorno do rosto, para poder dividir um pouquinho mais, né? Mas repare que eu fiz ali, e vou suavizar para não ficar tão marcado essa linha de contorno, deixar ali uma região com uma transição mais suave. Que basicamente vem com o lápis 4B, reforçando tudo onde eu vejo que está precisando, né? Que está com um pouco de contraste, porque uma coisa que deixa o desenho mais interessante é justamente o contraste. Então eu venho agora trabalhando, né, para melhorar o contraste do desenho. Aqui com o pincel agora para reforçar e fixar mais o grafite no papel. O pincel também ajuda a melhorar o contraste, inclusive, né? Ele consegue empurrar o grafite nos poros da folha, deixando aí um tom mais escuro. E aqui suavizando agora também esse contorno, né, para não ficar aquele contorno marcado, vem suavizando o contorno com um esfuminho. E com a borracha 2.3 eu venho aqui fazendo alguns detalhes, né, para não ficar tão marcada essa linha, né? Então venho aqui dando algumas falhadinhas, né, porque tem alguns fiozinhos aqui no contorno do rosto. Então venho fazendo esses detalhes aí com lápis H agora. Venho colocando alguns detalhes também na pele, né? A pele, para não ficar tão lisinha, eu venho fazendo aqui detalhes com lápis H, bem de levinho. E venho suavizando. Basicamente é sempre isso, né? A gente faz algumas camadas de detalhes até a gente ficar satisfeito com o resultado. E agora vamos aqui começar a região da camisa dele. Vamos apagando aqui um pouco dessas linhas, né? Como é uma camisa muito clara, eu preciso apagar antes de fazer o preenchimento, né? Na pele nem tanto, não precisa apagar na pele, porque a pele ia ser um tom um pouco mais escuro, então não precisava apagar. Mas como a camisa é um tom bem claro, vou usar um cinza bem clarinho ali, então eu preciso apagar as linhas do grid antes de fazer o preenchimento. E vem aqui, ó, com o lápis 2B fazendo aqui um fundo. A gente vai fazer algumas camadas, né? Fazer um preenchimento bem homogêneo, para depois vir aí então com o papel higiênico dupla face para poder suavizar essas transições. Repare que ficou aí um tom bem claro. Eu vou vir mais uma vez com outra camada de lápis aí para poder chegar no tom que eu quero. Também venho marcando aqui, ó, na região do lado direito do vídeo. Repare que eu vou fazer aqui um tom mais escuro, né? Aqui vai ter mais sombra, então venho fazendo aqui tons mais escuros, reforçando já com lápis 2B. E aqui tem alguns detalhes no sombreamento que eu não marquei no grid, mas eu vou observando aqui a referência e fazendo aqui esses detalhes de sombra, né? Também aqui observando e fazendo esses detalhes. Então, outra coisa importante é isso, tá? Às vezes você fez ali no grid, ou fez no decalque, ou fez no mesa de luz, não importa como você fez o esboço. É sempre bom você ver a referência e estar conferindo, né? Procurando mais detalhes para ficar o mais próximo possível do real. Com papel higiênico dupla face aqui eu venho suavizando, né, esse preenchimento e também fazendo uma transição de tons, né, desse tom mais escuro para o tom mais claro, para ficar mais suave ali. Eu venho agora só espalhando aqui e acertando esses tons de cinza. Com o lápis 2B aqui eu venho também marcando, né, uma dobrinha aqui da costura da gola da camisa. Venho olhando aqui detalhes que não estavam marcados, olha só, eu venho olhando a referência e fazendo aqueles detalhes que não estavam marcados antes. Primeiro eu faço com lápis, depois eu venho suavizando aí com esse esfuminho. Agora com esse esfuminho, suavizando aqui esses detalhes,
Uma dica que eu dou é para você, antes de usar esse esfuminho, dar uma lixada nele, porque talvez você usou esse esfuminho antes num lápis 4B, né? Se ele tiver com 4B ali, você passar, vai ficar um tom muito escuro, né? Então, dá uma lixadinha antes, para ele ficar só ali com o grafite do 2B e conseguir fazer um preenchimento, um sombreamento mais limpo. Aqui eu venho fazendo dobrinhas na roupa, né? Tem algumas dobrinhas aqui. Venho com lápis 2B fazendo esses detalhes aqui. Basicamente aqui é um treino de observação, né? A gente vai olhando aqui e fazendo o mais próximo possível da referência. Nessa região aqui eu usei o papel higiênico dupla face, mas você pode usar o esfuminho, tá? É mais fácil usar o esfuminho do que o papel dupla face em áreas pequenas. Continuando aqui o preenchimento com lápis 2B, para gente finalizar já essa parte aqui do lado direito aí do vídeo. E agora eu venho aqui suavizando esse preenchimento que eu fiz e praticamente está pronto essa região aí, essa área do lado direito do vídeo. Aqui eu venho fazendo um efeito de sombra, como se fosse a sombra projetada da camisa na pele aqui, né? Porque a camisa está por cima, tem que ter uma sombrinha que eu venho reforçando. Isso também ajuda a melhorar o contraste aí da camisa com a pele. Agora suavizo isso que eu fiz com um esfuminho para deixar mais natural essa passagem de tons. Como eu achei que ficou muito clara essa região, eu fiz mais uma camada com lápis 2B e volto aqui espalhando para acertar esse tom. Aqui eu venho marcando alguns fiozinhos de pelos para poder ficar mais natural. Assim que eu terminar essa região aqui, esses pelos, eu vou pegar ali o papel higiênico dupla face e passar em cima ali, bem de levinho, para suavizar essa região e deixar bem homogênea. Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero ter ajudado. A gente se vê então na próxima aula.